Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais um sábado para discutir a palavra do Senhor. E vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer hoje. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo para que me use e que possa abrir o coração de você que está do outro lado aí, nos prestigiando, nos assistindo e aprendendo um pouquinho mais do que o Senhor tem para dizer para nós. Então a palavra hoje, ela está em 1 Pedro 5:8. Talvez o vídeo hoje seja um pouquinho mais longo, algumas pessoas vão ter dificuldade de assistir, porque é uma pregação mais complicada hoje. Então eu peço do fundo do coração que a pessoa que está do outro lado aí, peça ao Espírito Santo para dar força, para assistir até o final, para entender um pouquinho do mundo espiritual que está ao nosso derredor. Amém? Então 5:8. Pedro diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Hoje nós vamos discutir o que Pedro quis dizer aqui. Que um dos nossos inimigos é o demônio. Ele comparou um demônio a um leão. O que ele faz? Ele está ao derredor, ele está buscando. Por quê? Porque ele tem inveja de mim e de você que está do outro lado aí. Por quê? Porque nós somos chamados a viver a eternidade junto de Deus e de Jesus no céu, coisa que foi privado do demônio, porque foi uma escolha dele, que ele era anjo, e ele é um anjo decaído, e ele não tem mais condição de viver a eternidade ao céu, ele fica desesperado, ele fica ciumento, por isso que ele fica ao derredor. Se você vê um leão caçando, ele vai, esparrama a manada e isola o mais fraco e pega aquele mais fraco. É a mesma coisa que o demônio. Ele te olha, ele não consegue saber o que você está pensando. Ele não tem esse poder. Ele não consegue ver o que você sente no coração. Mas apesar de todos os anos, milhares de anos de aperfeiçoamento, pelo semblante do nosso rosto, ele consegue saber se ele nos atingiu ou não. Por exemplo, ele pega e vai e te dá uma situação financeira difícil. Aí você muda o semblante, você fica triste. Aí o que o demônio fala? Opa, é nesse caminho que eu vou atacar esse cara. Mas uma coisa também, ele só pode atacar alguém com a permissão de Deus. Ele não pode dar um passo a não ser que Deus permita. E outra coisa, a não ser que você faça um pacto com ele. Aí, infelizmente, você se abrir o seu coração ao demônio. Aí já é outra coisa, que depois a gente vai ver isso aí. Então, nós temos 3 adversários que a gente tem que lutar diariamente contra. A primeiro adversário que a gente tem
somos nós mesmos. Em Provérbios 4, 23, se eu não me engano, Salomão, que Deus chega para ele e fala: o que você quer? Salomão, rei, está lá em o rei de Israel. Deus chega para ele e fala: o que você deseja? Ouro, riqueza, reinos, te darei o que você quiser. E Salomão pega e fala assim: eu quero sabedoria para governar o meu povo, que é o seu povo, que era o povo de Israel. E Deus pega e fala para ele da seguinte maneira: como você não pediu riqueza, não pediu nada para você, pediu sabedoria para governar o povo, nenhuma pessoa no mundo será tão sábio como ti na face da terra. E ele diz a seguinte passagem: acima de tudo, o que é acima de tudo? Acima de tudo, guardai-vos o vosso coração e a sua mente. Quando andares, não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para frente. Por quê? Olhe sempre para Jesus, para Deus, porque o seu foco tem que ser Jesus. Se você começar a olhar para a direita e para a esquerda, mas aquele cara ali, ele tem aquela casa e eu não tenho, ele tem aquele carro e eu não tenho. Você olha para cá, mas aquele cara não reza, ele tem isso e eu não tenho. A inveja começa a tomar conta de ti. Então, o que Salomão quer te dizer com isso? Que você se ame do jeito que você é. A partir do momento que você gosta de você, que você ama você, as outras pessoas também vão começar a gostar e amar de você. Como que uma pessoa vai gostar de você se você não gosta de você? É o primeiro desafio diário que a gente tem. Agradecer a Deus todos os dias e nos amar do jeito que Deus fez a gente. Deficiente, doente, não interessa. Todo mundo tem alguma coisa boa para oferecer para o outro. Depende se você se ama. O outro adversário que a gente tem é o mundo. O mundo está aí. E é muito ligado com o demônio. Por quê? Porque a maior arma que o demônio tem é fazer o povo acreditar que ele não existe. O inferno não existe. E o povo afasta de Deus. A maior arma que o demônio tem é falar que isso aqui, a Bíblia Sagrada, é um livro que está desatualizado. E eu te falo de todo o coração. É o livro mais atualizado que existe no mundo. Porque tudo que você precisa está aqui. Mas você tem que estudar. E a outra coisa, o outro adversário que nós temos, é o que Pedro falou aqui. É o diabo. Que nada mais é, diabo não é palavrão, não é nada. Diabo vem do diablo. É aquele que te separa de Deus. Simplesmente isso. Aquele que te separa de Deus. Porque ele tem inveja de nós. E ele atua de 4 maneiras em nós. Eu vou começar na mais rara, que é a possessão. A possessão, o diabo apodera do ser humano. É de dentro para fora. Ele apodera da pessoa, ele verbaliza, ele toma conta dos movimentos da pessoa. Isso é possessão. É raro. Opressão vem de fora para dentro. Ele não apodera da pessoa. Mas a opressão é tão grande que às vezes a nossa fé é abalada. E uma das coisas que ele faz, uma das coisas que ele mais gosta de fazer, é te colocar contra Deus. Você está passando por isso é porque Deus não te ouve.
Você está passando por isso é porque Deus não gosta de você. E isso não é mentira. Deus te ama. A terceira coisa que ele usa é a infestação. O que é infestação? Infestação é quando você vai numa casa, ela está infestada de barata, infestada de ratos, paredes batem sem o porquê, portas batem, abrem, sem motivo nenhum. Isso é infestação. Aquela casa está infestada pelo demônio. Se Satanás tem acesso ao céu, ele tem também acesso à sua casa. Por exemplo, Jó. Se você ler o livro de Jó, ele foi oprimido. Aquilo ali foi uma opressão, não uma possessão, porque ele não apoderou de Jó. Ele foi uma possessão. Ele tirou tudo que Jó tinha. Por quê? Satanás estava no céu e conversa, e Deus pega e fala com Satanás. Você viu meu servo Jó? Que maravilha! Satanás dialoga com Deus, mas também tudo que Jó toca, você abençoa. Deus pega e permite Satanás oprimir Jó. Você pode tirar tudo dele, menos matá-lo. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a saúde. Ele deu uma lepra, que ele se coçava com um caco de telha. A única pessoa que Jó não tirou foi a mulher, que ficava acusando ele. Blasfema esse Deus, por que você fica obediente a esse Deus que te tirou tudo, que fez por você? Que Jó respondia maravilhosamente, oprimido, massacrado. Ele falava: nu eu entrei nesse mundo, nu eu sairei desse mundo, louvado seja o meu Deus. É assim que a gente faz. Em Tiago 4, 7, ele fala: sustentai-vos em Deus, retirai-vos do diabo, que ele afugentará de vós. E a outra coisa que Satanás usa contra a gente é a tentação. O que é tentação? A tentação é a coisa mais normal. Todo mundo é tentado. O que é tentação? Ele chega no seu ouvido e fala: você não vale nada. Você é um perdedor. Você não vai conseguir aqueles projetos, aqueles planos que você tem. Você não vai conseguir. E você vai deixando aquilo te consumir. Você vai acreditando naquilo. Então, não perca as esperanças. Não dê ouvido. Jesus foi tentado por Satanás no deserto. E como ele combateu a tentação de Satanás no deserto? Usando a palavra. Satanás falava: se você for realmente o Filho de Deus, várias vezes ele falou. E Jesus rebatia ele como? Com a palavra que está escrita aqui: não tentarás o seu Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, se você quiser realmente lutar contra Satanás, você tem que saber a palavra de Deus. Você tem que seguir o que Jesus fez. Poucas horas antes, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã eu posso estar morto. Não sei. Mas Jesus sabe o que iria acontecer com ele futuramente. Umas poucas horas antes dele ir no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, onde ele ia ser prensado,
massacrado, oprimido por todos os nossos pecados, ele estava calmo, equilibrado, sabendo o que ia acontecer, que ele ia ser chicoteado, cuspido, excluído, maltratado. Ele sabia tudo o que iria acontecer com ele. Mesmo assim, ele estava sóbrio, poucas horas de acontecer. E ele chamava Pedro, o nome de Pedro era Simão. O que significa Simão? Canistro. Vamos explicar mais ou menos o que é. Foi de bananeira. Do lado que o vento tocar, ele vai. E Jesus fala, tu serás Pedro, tu serás rocha. Com você eu edificarei a minha igreja. Em Lucas 22:31, ele contando tudo que ia passar pelos apóstolos, Pedro pega e fala, eu irei com você até o fim do mundo, se você for preso eu também vou, eu não te deixarei. Jesus pega e fala, em vez de falar Pedro, ele fala, Simão, Simão, ainda ontem roguei por ti. Satanás pediu para te peneirar. Foi a mesma coisa que ele fez com Jó, ele queria fazer com Pedro, mas Pedro não estava preparado para ser peneirado ainda. O que é ser peneirado? Você pega uma peneira, você já viu os pedreiros? Você joga para cima, você joga para baixo, você sacode. Ele faz de tudo. Ele te desmonta, ele te vira do avesso. É isso que é peneirar. Tomar várias as coisas. Mas Jesus intercedeu através do Pai por cada um dos seus discípulos. E Pedro pega e fala, fica sem palavras. E Jesus fala, quando tu te converteres, converta os seus irmãos. E ainda fala, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Por quê? Porque a fé de Pedro, se Satanás peneira ele, a fé de Pedro, ele ia perder. Então, independente de que você esteja passando aí hoje, não deixa a sua fé ser peneirada. Pode te tomar tudo. Pode te tomar seu dinheiro. Pode te tomar sua saúde. Pode te tomar tudo. Não deixa a sua fé ser abalada. Não perca a esperança em Jesus. Talvez esteja demorando um pouquinho para Jesus te ouvir, mas saiba que Ele está intercedendo por você junto a Deus Pai. E Ele quer o melhor para você. E Ele não vai deixar Satanás te peneirar. Pela misericórdia de Jesus, peça, Jesus, interceda por mim junto a Deus. Não deixa a minha fé esmorecer. Não deixa a minha fé ser peneirada. Por favor, mantenha a sua fé e mantenha a sua esperança. Aqueles projetos que você colocava no fundo do baú, que você perdeu as esperanças, que Satanás falou que você não conseguia, que você não dava conta, que pega, tira tudo do fundo do baú, confia em Deus, reza com fé, com esperança e começa tudo de novo, começa do zero. Não deixa Satanás peneirar, separar você da sua fé, separar você de Jesus. Sempre ligado
em Jesus. Lembra do que Tiago falou. Sustentai-vos, pois, em Deus. Ou seja, segura na mão de Deus. Apesar de tudo que acontecer, segura na mão de Deus, que Satanás vai afugentar, vai vazar de perto de você. Que essa semana nós possamos ter uma semana de fé, uma semana de muita esperança, que aqueles projetos que você tinha abandonado, você pega eles e fala, vou começar de novo, começa do zero. Cair, a gente cai, a vida, o mundo espiritual não para, não adianta você ficar deprimido, a vida é uma roda gigante, ela fica passando, ela não vai parar, porque você vai ficar chorando, um dia você está por baixo, outro dia você está por cima, é assim a vida, e o mundo não vai parar, porque você vai ficar se isolado, ficar com depressão. Não, lute, não perca a tua fé. Então, eu peço a Deus a misericórdia essa semana por cada um de nós. Que Jesus interceda junto a Deus, que não deixa Satanás peneirar nenhum de nós e que a nossa fé não seja abalada, que a nossa esperança não seja abalada e que nós possamos ter uma semana abençoada no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e que nós possamos permanecer essa semana inteira em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.